seguinte, aquela história toda que a gente já falou aqui ontem, das imagens do Gabinete de Segurança Institucional, renderam. E renderam, me parece que veio um tiro de onde talvez não esperassem. O que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele determinou que a Polícia Federal ouça o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, sobre os novos vídeos aí da área interna do Palácio do Planalto durante os atos lá do dia 8 de janeiro, que as pessoas invadiram, fizeram aquele quebra-quebra todo em Brasília. O chefe do gabinete, ele pediu demissão. Já falamos disso ontem também. E aí, o Moraes determinou que o novo chefe, que é o interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, que ele era o número 2 no Ministério do Flávio Dino, informe ao Supremo Tribunal Federal em 24 horas a identificação de todos os servidores civis e militares que aparecem nessas imagens, que estavam em sigilo e que foram divulgadas pela rede CNN. O documento foi assinado por Moraes e tornado público hoje. Vou abrir aspas aqui para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conveniente omissão de diversos agentes do Gabinete de Segurança Institucional, diz um trecho da fala de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes também determinou que o governo informe se cumpriu integralmente duas decisões anteriores que foram assinadas por ele, a obtenção de imagens de todas as câmeras do Distrito Federal e a oitiva de todos os envolvidos na contenção dos atos. Moraes sendo Moraes, Calazans? Eu acho que Moraes sendo quase Moraes, Moraes sendo Moraes na gestão do PT, porque se fosse na gestão anterior, ele mandava prender todo mundo imediatamente para ouvir, né? Então, assim, tem uma cena evidente de um ministro, agora ex-ministro do governo atual, que estava dentro do palácio e conversando com as pessoas, orientando as pessoas, que estavam entregando água para as pessoas. Então, ou seja, participou diretamente da atividade de vandalismo que estava lá dentro. Um ministro, membro das Forças Armadas. Enquanto tem tantas pessoas que ficaram presas e outras que continuam presas, né? Algumas que ficaram presas porque entraram de gaiato lá, né? Sem nenhuma prova de que efetivamente tenham pensado o ato de algum modo, nesse caso existe uma prova contundente. Eu acho que mais do que ouvir imediatamente, é uma situação que deveria ter o mesmo tipo de tratamento, que tem sido dado ao Anderson Torres. Ou seja, deveria fazer a prisão, até para que esses nomes de todas as pessoas envolvidas fossem mostrados o mais rápido possível. E mais ainda, tem que ficar esclarecido por que é que essas imagens ficaram guardadas e quem é que teve acesso a essas imagens até o momento em que elas foram divulgadas nessa semana. Vamos lá, Edivaldo Magro, já vou te ouvir sobre essa história toda do Alexandre de Moraes determinar que a Polícia Federal ouça o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Pois é, 100 dias depois, Alexandre de Moraes foi perceber, em função de um vídeo, que havia envolvimento de militares no golpe, de servidores, houve conivência, omissão da Polícia Militar, de membros do Exército, né? Está cheio de relatos aí a respeito disso. Os inquéritos estão avançando nessa direção. Espero que se seja efetivada essa CPMI agora e que se investigue, detalhe isso. Agora, o que mais surpreende é que um general, né, do Gabinete de Segurança Institucional, responsável por assessoramento direto do presidente, tenha sido conivente, ou pelo menos não tenha tomado atitude em relação ao comportamento dos vândalos, quem estava lá. Ele tinha poder de fogo naquele momento de fazer a convocação das Forças Armadas no sentido de evitar o que aconteceu. Nós já dissemos aqui desde o primeiro momento, lá atrás, quando esse episódio aconteceu, que muitos fatos ainda viriam à tona, viriam à luz. A gente ainda sabe pouco do que aconteceu lá. No decorrer das investigações, tanto da CPMI quanto dos inquéritos, acho que vai acontecer muitos fatos ainda que ligue ou não o próprio governo eleito naquele momento, né, que não estava empossado ainda, é bom que se diga,
desculpa, não, naquele período que antecedeu, né, que havia aqueles movimentos Brasil afora, de uma organização do que o Calazan me contestou ainda de golpe, mas com todos os elementos previsíveis do que eu vou usar até uma expressão muito antiga aqui, que o francês vai bem lembrar, da intentona, né? Intentona comunista. Que tinha toda aquela de uma intentona bolsonarista, é bom dizer. Havia, sim, uma organização, e a gente percebe agora com conivência de membros importantes do governo, na escala hierárquica importantíssima. Então, Alexandre de Moraes, não só isso, a Polícia Federal vai ouvi-lo também, esse general. Então, acho que a gente vai clareando as coisas, né? O Alexandre de Moraes aqui, as pessoas sempre jogam pedra nele, mas toma uma atitude correta. E concordo com o Calazan, devia ter dado já a voz de prisão para esse cara, só que os crimes que o Alexandre Torres cometeu... Alexandre Torres, não, desculpa. GG? Anderson Torres. Eu acho que eu cometi esse. O cara tinha em casa uma minuta, né, de golpe, aumento golpista, estava na casa dele. Se é folclórica, se é lixo, qual for, ele tinha uma minuta na casa dele. Então, muito sério esse. Então, assim, esse o fundamento da prisão. Não, mas tudo bem, que seja lá qual o fundamento, que seja o caso que ele tenha favorecido a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu quase 3 mil ônibus, não aprendeu, fez quase 3 mil ônibus no Nordeste. Não é esse o fundamento da prisão. Dizer, seja lá, é o conjunto da obra, Calazan, você entendeu muito bem. Não seja irônico, é ironia. Não tô sendo, então, é todo um conjunto da obra em relação você. ao Anderson Torres. Eu espero que as investigações apurem, que punam. É um momento ruim para a democracia brasileira, para o país de uma maneira geral. Então, não importa se é a esquerda ou a direita envolvida, nós estamos perto, sim, de uma ruptura institucional, isso ficou muito claro, e graças à mobilização muito imediata de presidente da Câmara, do Senado, presidente, enfim, se reuniram, desceram a rampa e mostraram que esse país ainda permanece democrático. Emerson Celestino? Que converseiro, hein? Mais de 1.000 pessoas, né, participaram da transição e vem com esse papinho aí que tinha gente bolsonarista no GSI depois de 100 e poucos dias. Sim. Isso é papo furado, né? Ninguém detectou que tinha bolsonarista no GSI. O GSI agora é bolsonarista. Essa é a narrativa que a Globo vende para quem usa o microfone da Jovem Pan. Eu acho triste isso, viu? Eu acho triste que agora quem manda é o governo Lula. O ministro, o general, era amigo pessoal desde 2003 do presidente Lula. Né? Não tem nada a ver com bolsonarista. O secretário dele não é bolsonarista. Então, assim, esse papo aí que tinha bolsonarista no GSI, que era o Moraes que é engajamento. O Moraes, ele não é democrata, nunca foi, nunca mostrou ser. Né? Ele é um ditador e ficou bem provado aí com os conservadores, desmonetizado, a Rádio Jovem Pan desmonetizada, prejudicada, censurada, e a gente defendendo com essa narrativa de que tinha bolsonarista no GSI. Isso é papo furado, gente. Mais de 1.000 pessoas na transição e ninguém viu. Isso mostra a incompetência desse governo, né, atual, e mostra a incompetência ou não, né, do Alexandre de Moraes em resolver os problemas da nação. Isso mostra a parte jurídica tá acabada no Brasil. Ninguém tem mais confiança no judiciário brasileiro. E o Flávio Dino deveria seguir o mesmo exemplo, né, do general aí, pedir a conta também. Gilmar. Eu confio ainda no judiciário brasileiro. Bom, se você puxar aí no Google, uma das primeiras entrevistas que o presidente Lula deu, ele diz o seguinte: não houve arrombamento. Alguém facilitou a entrada. Pode procurar no Google, uma das primeiras palavras do Lula a respeito desse incidente em Brasília, que alguém poderia ter favorecido. Eu não acredito que o governo em si esteja metido nisso, mesmo porque não foi o governo que estava na maioria das cidades tentando angariar gente para levar e não deixar o próprio presidente Lula subir a rampa, né? Lá, como diziam algumas pessoas aqui de frente ao 4º Batalhão, que ele não subiria a rampa, intervenção militar com o Bolsonaro no poder e assim por diante. Tem que ser investigado e depois tomar as providências necessárias, mas que alguém... É fantasioso achar que alguém ia deixar alguns, não estou dizendo a direita, mas alguns que não respeitaram a decisão da maioria, porque o atual presidente foi eleito com a maioria dos votos, e se fosse o Bolsonaro que tivesse sido eleito com a maioria dos votos, e petistas
ou gente da esquerda estivesse em frente ao 4º Batalhão pedindo para que tirasse o Bolsonaro do poder, a minha fala aqui seria a mesma de hoje. Então a gente tem que aprender a respeitar, esperar e as decisões aí, as investigações, para que possa chegar e punir aquele que realmente fez errado. Se esse general está errado, tem que ser punido. Mas que saíram caravanas de diversas partes do país tentando dar um golpe no governo constituído, isso houve sim.